Caminhando aí para a terceira e última parte do nosso vídeo, nós vamos falar agora dos sistemas de nulidades, né? Nós temos dois sistemas aí no mundo. O sistema formalista, que é aquele apegado à tipicidade, que reza que toda violação da forma, que é aquele que reza que toda vez que o juiz pegar um atalho, que o delegado pegar um atalho, ou o promotor pegar um atalho, ou o advogado pegar um atalho, todas as vezes que alguém pegar um atalho que descumpriu o que está a forma prevista na lei, haverá nulidade. E o outro sistema é o sistema instrumentalista, ou seja, o de processo penal ele é instrumento do direito penal, ele não tem uma finalidade em si mesmo, portanto não pode ser tão rígido assim. Se atingir a finalidade, poderia ser convalidado, poderia ser mantido. O Código de Processo Penal adotou os dois sistemas em conjunto. Nós já vimos aí na segunda parte do vídeo dessa aula que nos princípios lá, que nós adotamos esses dois princípios com parcimônia, né? A tipicidade das formas e o princípio da instrumentalidade. Então, nós no Brasil adotamos os dois em equilíbrio, né? Tem que ferir a norma, mas ela também, se ferir a norma e atingir a sua finalidade, não vai ser reconhecido. Então, o Código Penal, no sistema de nulidades, adota os dois em conjuntos, né? Classificação dos atos processuais no processo penal. Bom, eu tenho aí 4 classificações. Você vai ver doutrinador que fala só em 3 classificações e doutrinador que fala em 4. Eu vou falar do mais completo aqui, porque aí você já sabe que tem essas 4. Se você não concordar, você adote a teoria dos que acha que só tem 3, mas saiba que existe gente que pensa que tem 4. Quais são essas aí? Ato inexistente, ato irregular, ato nulo e ato anulável. Seria as 4 classes de atos aí que a boa parte da doutrina entende que existem. Alguns doutrinadores entendem que ali dentro do nulo estaria o nulo e o anulável, né? Por isso que seriam só 3, mas vamos trabalhar com esses 4 aí. O que é o ato inexistente? Ato inexistente é o que não tem vida. Segundo Carnelucci, é o não ato, né? Os atos, alguns doutrinadores costumam chamar o ato inexistente de ato absolutamente nulo, mas eu prefiro a interpretação de que o ato inexistente nem ato não é. Se ele não existe, ele não é. Se ele não é, ele não pode ser nulo. Como é que eu anulo o que não existe? Se não existe, não há nulidade. Um exemplo aí de ato inexistente seria a sentença sem assinatura do juiz. O que é que confere àquele papel, aquele escrito no papel, força de sentença? É justamente a assinatura do juiz. Se não tem assinatura do juiz, é um pedaço de papel, somente. Um pedaço de papel somente não é um ato. E aí, quando nós estudamos lá os requisitos da sentença, nós vimos lá que o último inciso do artigo era a assinatura do juiz. Se o juiz não assinar, aquilo não é sentença. Se não é sentença, eu não vou brigar pela nulidade do ato. Vou brigar por nulidade de algo que nem existe? Nem existe. Se não existe, não pode ser nulo. Então, está dentro do plano de existência do ato, né? Lembra lá de Pontes de Miranda, né? Já desenvolveu a teoria da escada, que foi chamada escada pontiana, os planos de existência, validade e de eficácia dos atos, né? Então, primeiro eu tenho que ver se o ato existe. Existe, pronto. Depois eu tenho que ver se esse ato é válido. E depois eu vou ver se esse ato é eficaz. Então, aqui o ato inexistente, ou a sentença sem assinatura do juiz, ela morre no primeiro degrau. Nem existe. Então eu não vou brigar pela nulidade de algo que não existe. Segundo é o ato irregular. Ato irregular é aquele ato que é uma imperfeiçãozinha, né? Não dá nada não, muito pequenininho, é um cisquinho no olho, nem coça muito. É uma imperfeição que não gera prejuízo para ninguém, que atinge o objetivo. Eu não vou reconhecer essa nulidade. Exemplo aí, né? Deixei 2 exemplos para vocês aí. No procedimento sumário, procedimento comum sumário, não há previsão legal de alegações finais por escrito, por memoriais.
A regra lá é só uma, é oral. Mas se o juiz mandar fazer por escrito, se as partes pedirem para fazer por escrito, tem nulidade? O que é melhor? O que fica mais bem feito? 20 minutinhos oralmente ali na audiência com pressa ou 5 dias lá no gabinete do promotor e 5 dias no escritório do advogado para fazer com calma? Então é um cisquinho no olho. Não tem previsão legal? Não tem, mas tudo bem, né? Vai ampliar o capricho, ampliar o direito de defesa. Então vamos fazer por escrito. Não é nulo. Pode ficar tranquilo. Ou, né, lá no tribunal do júri, na hora dos jurados fazerem o juramento lá, pede para todo mundo ficar de pé, um não fica em pé. Então eu vou anular o júri porque o cara não levantou. Tem a santa paciência, né? É um cisquinho no olho, um ato irregular. Então quer dizer, o paraplégico não pode ir no júri de jeito nenhum. Ele não vai poder levantar, como é que vai fazer? Então imagina, o paraplégico foi no júri, mandou todo mundo levantar, ele não levantou, anula o julgamento. Tem a santa paciência. Ato irregular, é muito pequenininho, né? O ato nulo. O ato nulo, esse aqui, boa parte da doutrina diz que é o ato que se refere à nulidade absoluta. É aquela nulidade que atinge interesse público, é aquela nulidade que de regra não pode ser convalidada. Por que de regra? Vamos ver que há exceções, mas de regra não pode ser convalidada, é aquela que o juiz pode reconhecer de ofício. Ele não precisa de ninguém para reconhecer. Então esse aí comumente é chamado de ato nulo, ao passo que o ato anulável equivaleria aí àquela nulidade relativa, né? Aquela que fere interesse das partes, é aquela que precisa de requerimento para ser reconhecida, mas se ninguém reconhecer, ela está valendo, toca para frente, ela pode ser convalidada. Então o ato nulo se referiria à nulidade absoluta e o ato anulável se referiria à nulidade relativa. Bom, professor, o senhor quando falou ali, né, que a nulidade absoluta de regra não admite convalescimento, né, mas tem exceção. Como que é isso, professor? O ato defeituoso, o ato praticado fora das normas, o ato praticado em desconformidade com a legislação, ele pode ser convalidado. O que é isso? O que é convalidar? Ele pode ser regularizado, vamos dizer assim. Até mesmo nulidades absolutas, excepcionalmente, podem ser regularizadas. Todas as nulidades do processo penal, as absolutas ou as relativas, admitem sim convalidação. Bom, mas aí eu preciso avaliar com calma para ver o que vai acontecer, né? Que tipo de nulidade é para ver se naquele caso concreto vai ser cabível ou não. De regra, a primeira convalidação que eu tenho aí é a preclusão, né? Lá na nulidade relativa. Se ninguém falou nada, toca para frente e aquilo que estava errado passa a ficar como certo. Tá, mas não é dessa convalidação que eu estou dizendo, não é a preclusão. São outras três: a ratificação, o suprimento e a substituição. O que é esse negócio aí, professor, de ratificação? Como que eu vou convalidar uma nulidade, que eu vou corrigir, que eu vou resolver um problema por meio de ratificação? Bom, o que é a ratificação? Está previsto lá no artigo 568, né? Se for possível ratificar os atos, nós vamos ratificar sim. Ratificar é confirmar. Então você imagina o seguinte: um advogado que não tinha procuração escrita lá no processo, né? Ou o Ministério Público que oferece denúncia num crime de ação penal privada. Então, dá para resolver? Dá. O advogado junta a procuração posteriormente e o promotor, né, a vítima vai lá e convalida a denúncia do promotor, oferecendo a queixa-crime e continuando aquela ação penal, né? Nesse caso aqui, nas nulidades relativas, como regra, é possível a ratificação dos atos. Como regra, nas nulidades absolutas, não daria para convalidar pela ratificação. A segunda seria o suprimento, né? O que é o suprimento? O artigo 569 fala que a omissão da denúncia ou da queixa podem ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Então, olha só, como assim, professor? O senhor falou mais
antes aí outra parte do vídeo, que a Ada Pellegrini diz que normalmente a nulidade na fase postulatória anula tudo depois. É verdade. Então lá na sentença, na denúncia, tinha uma omissão. E aí, ferrou tudo, professor? Apaga todo o processo? Não, o promotor lá no final pode aditar, antes da sentença, ele pode aditar aquela denúncia, sanando aquela omissão. Mas o que é que vai acontecer? Nós vamos oportunizar ao acusado o novo exercício do direito de defesa. Então não quer dizer que porque estava errado, apaga tudo e ele não vai ser mais processado. Não, o promotor vai lá, corrige, supre essa omissão e oportuniza ao acusado o direito de se defender daquele novo item que foi inserido no processo penal, daquele suprimento, daquela omissão que foi sanada pelo promotor de justiça. E a terceira aí seria a substituição, a mais comum, né? Substituição, artigo 570, é convalidar nulidade praticando outro ato, né? Como é que eu resolvo? Tem que praticar o ato. Então, o réu não foi encontrado para citação pessoal. Mesmo sem preencher todos os requisitos, eu cito ele por edital. Essa citação por edital, ela seria inválida, por quê? Porque, em tese, eu não teria, por exemplo, procurado ele em todos os endereços. Eu fui lá no endereço, num horário, ele não estava em casa, já citei por edital. Não pode. Não pode. Eu tenho que esgotar todas as possibilidades de citação para ver se aí sim eu citar ele por edital. Então, se eu não esgotei todas as possibilidades, não pode citar por edital. Mas aí, no dia da audiência, ele comparece lá só para alegar essa nulidade. Aí, então, tudo bem, é nulo, mas eu substituo aquela citação por edital por uma citação pessoal agora. Ó, já que o senhor está aqui hoje, então o senhor já está citado. A partir de agora, o senhor está citado. Vamos abrir um novo prazo para a defesa. Obviamente. Né? Obviamente, eu não vou contar o prazo da defesa do outro ato que eu estou anulando. Então, eu vou substituir a citação pessoal do acusado que compareceu lá na sede do juízo por aquela citação por edital feita de forma fora dos padrões, forma equivocada. Então, eu substituo a citação por edital errada, a citação por edital que tomou um atalho, eu substituo ela pela citação pessoal. E aí eu abro um novo prazo para que ele possa exercer o seu direito de defesa. Tá? Finalizamos por aqui teoria geral das nulidades, finalizamos por aqui as aulas 4 e 5, e aí agora, na nossa próxima aula, nós já vamos começar a falar das nulidades em espécie. Tá? Espero continuar contando com sua atenção aqui nesse período de educação domiciliar emergencial que tem sido oportunizado pela Univag nesse período de quarentena pelo coronavírus. Tá? Aguardo você em breve na sala de aula. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Até mais.